Imagine que você tem um superpoder bem silencioso e ele está no alcance das suas mãos todas as noites. Só que você nunca para olhar para ele e você nunca usa ele da forma correta. E imagina que esse superpoder, ele consegue transformar a sua energia, sua disposição ao longo do dia, o seu humor e até mesmo a forma como você vê as coisas e enxerga a vida como um todo no decorrer do dia. Agora, imagina só, dia após dia, mesmo com esse superpoder, você não utiliza ele, porque você está deixando ele de lado todas as noites. Então, no decorrer do dia, você nem está usando esse superpoder. Você já acorda com aquele cansaço no corpo, se sentindo cansado, sem vontade de levantar, sem ânimo, e parece que as coisas no decorrer do dia elas estão bem arrastadas. E é aqui que eu te digo que dormir bem é muito mais do que apenas descansar. É o segredo para você ter um dia mais produtivo, talvez atingir boa parte do seu potencial e ser melhor que 72% das pessoas. E hoje eu vou te mostrar como o simples ato de dormir pode mudar a sua vida e o jeito que você enxerga ela. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Suelen, eu sou psicóloga comportamental, trabalho com psicologia baseada em evidências e eu vou te mostrar hoje como que dormir bem pode impactar a sua produtividade no decorrer do dia, seu bem-estar, seu corpo, a sua mente e as suas emoções. E como que você não está usando esse superpoder da forma adequada. E você deve estar achando que é coisas da minha cabeça. Mas eu te pergunto, você se sente esgotado, cansado, sempre sem energia de fazer as coisas, talvez até as coisas que você gosta? E eu te digo que o sono, dormir bem, é uma das primeiras coisas que a gente trabalha na psicoterapia ou na psicologia baseada em evidências. Porque isso afeta várias outras áreas da nossa vida e o jeito que a gente lida com as situações no decorrer do dia. Se você se interessa por conteúdos de saúde mental, conteúdos práticos que você pode utilizar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para receber todos os conteúdos que eu produzir. Então, será mesmo que dormir tem tantos impactos? A ciência nos mostra que sim. Acaba que dormir bem vai impactar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, as nossas emoções e o jeito que a gente lida com as coisas no decorrer do dia. Como afeta nossas emoções, também acaba afetando a nossa tomada de decisões. Dormir bem, eu gosto de dizer que é um superpoder, porque quando a gente não faz uso dele, ele acaba afetando tanto a nossa condição física, nossa condição mental, nossas emoções e o jeito que a gente acaba encarando o dia ali, as situações do dia a dia conforme elas vão se desenrolando. Se você parar para pensar, o sono acaba sendo bem importante mesmo, porque a gente passa 1/3 do nosso dia inteiro dormindo. São 8 horas do dia que a gente passa apenas descansando. Falo entre aspas porque às vezes as pessoas não dão o devido valor ao sono. Dormir bem acaba sendo responsável tanto pela nossa recuperação física, manutenção dos neurotransmissores, regulação deles e assim das nossas funções executivas, seja concentração, memória, e também no nosso humor. Ajuda a estabilizar o nosso humor ali ao decorrer da noite. E tem algumas notícias bem, talvez alarmantes, que demonstram que 72% dos brasileiros têm problema para dormir. A gente para pensar que 1/3 do dia a gente gasta dormindo e o sono tem tantos impactos na nossa vida, se você consegue utilizar esse comportamento da forma adequada, ter uma boa rotina noturna, dormir bem, você acaba colhendo esses frutos em todas essas outras áreas da vida. Então imagina, se 72% da população brasileira tem essa dificuldade, se você está lidando bem com isso, você já está na frente dessa galera toda. E até para te provar que não é só achismo, você pode perceber que no dia que você acorda, assim, que você teve uma noite mal dormida, ou você acordou com aquela ressaca, você acorda com mau humor, você acorda super cansado ou cansada, parece que o dia passa totalmente arrastado, você não consegue se concentrar e fica com aquele mau humor ali no decorrer do dia. E acaba que por isso, né, quando a gente não tem uma noite de sono adequada, a privação de sono, quando ela funciona de forma ocasional, então algumas vezes no decorrer da semana, ou ela ocorre de forma crônica, você tem
constantemente dificuldade para dormir, a gente está falando numa questão que vai te trazer prejuízos na vida, tanto no curto, médio e longo prazo. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar tanto os prejuízos físicos que a privação de sono traz, tanto quanto prejuízos no nosso cérebro, o que acontece no nosso cérebro quando a gente não dorme de forma adequada, alterações do humor e como que mudar esse único hábito pode fazer com que você seja melhor do que 72% das pessoas. Quando dormimos, falando da questão física, o nosso corpo ele passa por uma série de reparos físicos. Dá pra gente falar dessa forma para ficar mais didático. Quando a gente fala de reparação física, a gente pode perceber que quando a gente está dormindo, alguns hormônios muito importantes são liberados, como o GH. Alguns hormônios muito importantes são liberados, como o GH, que é responsável pela reparação muscular nos nossos tecidos e cicatrização. Então, até quando você faz uma atividade física e teu personal ou nutricionista fala que dormir é muito importante, é devido a essa recuperação muscular. Além disso, também várias células são regeneradas e ajuda no fortalecimento do sistema imunológico do nosso corpo. É como se a gente pensasse que ele combatesse infecções e ao mesmo tempo estivesse ali fortalecendo as nossas barreiras imunológicas. É meio que a gente pensar que é um momento de recarga do corpo. É igual a gente pensar num celular. Até o celular a gente precisa deixar algumas horas carregando. Se a gente não deixa carregando, no outro dia quando a gente vai usar, a bateria está muito baixa. Vamos supor que é uns 10%, por exemplo. Não dá para você usar todas as ferramentas do celular e também não dá para você usar pelo tempo que você gostaria. A mesma coisa acontece com o nosso corpo e com o nosso cérebro nesse sentido. Porque as habilidades, os aplicativos ali do celular, os aplicativos do nosso cérebro, do nosso computador, por assim dizer, eles ficam muito limitados. O processamento deles fica devagar, sem falar que demora para carregar a informação. E a gente acaba não usando com medo da bateria acabar. O nosso organismo acaba se regulando dessa mesma forma. E para pensar, se até o teu celular precisa carregar por algumas horas, tem um tempo ali de recarregamento, por que você não precisaria ter também? Nesse sentido do cérebro, se a gente não dorme de forma adequada, a gente acaba tendo alguns prejuízos, tanto de desempenho cognitivo, até questões um pouquinho mais graves de saúde mental. É como se a gente pensasse que na hora ali que a gente está dormindo, o nosso cérebro ele organiza as informações que a gente absorveu ao longo do dia, então ele trabalha organizando as memórias e organizando as informações, sendo assim até muito importante para a questão de aprendizado. Também alguns neurotransmissores como a serotonina e a dopamina são regulados ali na hora que a gente vai dormir. Então, afetando diretamente a questão do aprendizado, tanto nessa questão de processamento de informações quanto de memória, até nessa questão de humor. E como eu falei, né, quando eu estava falando da questão, como eu falei na questão dos aplicativos do celular, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Acaba que o processamento de informações acaba ficando até mais devagar, prejudicando assim a questão do foco e da aprendizagem. Então pensa, se você dorme de uma forma... Então pensa, se você tem uma privação do sono, você acaba tendo prejuízos tanto nos estudos quanto no trabalho, porque você não consegue se concentrar, tem esse prejuízo do foco, tem esse prejuízo da concentração sustentada e na retenção dessas informações. Como acaba que a privação do sono também altera o nosso humor, a gente pode dizer que ele altera a nossa tomada de decisões. Porque imagina só, alterou o foco, a gente não consegue se concentrar de forma adequada, a gente não consegue reter informação e o nosso humor está muito instável. Consequentemente, o que acaba se prejudicando aí é a tomada de decisões. E daí você pode estar pensando, tá, eu tenho dificuldade de foco, tenho dificuldade de memória, mas eu durmo muito no decorrer do dia. Eu durmo umas 6 horas durante a noite, tiro uma soneca de 1 hora, ou até durmo umas 10 horas corrida. Se eu bebo, até melhora essa qualidade do sono. Será mesmo? Pode ser que quando a gente está falando ali de quantidades, realmente, você dorme por um longo período de tempo, mas você não está tendo um sono de qualidade, que é o mais importante nesse sentido.
Então você não está passando pelos ciclos do sono de forma correta. Você não está entrando naquele ciclo, você não está entrando naquele ciclo mais profundo, não vai te ajudar nesses benefícios que o sono nos traz, que acaba sendo o grande responsável pela sua recuperação. Então acaba que mesmo dormindo 10 horas por dia, por exemplo, você continua acordando cansado, cansada, aquele esgotamento e com todos esses problemas que eu já citei. Se você se identifica com isso, comenta aqui nos comentários e me fala como que é essa questão. Se você dorme mesmo e tenta perceber se você está tendo uma boa qualidade do sono mesmo. Ou se você acorda com aquela sensação de cansaço. Ou se você acorda com aquela sensação de cansaço e parece que ela não passa no decorrer do dia. Não importa quantas xícaras de café você beba. Então, só recapitulando e para ficar de forma mais didática aqui para você, os sintomas decorrentes da privação de sono são irritabilidade, acaba que dormindo, eu já falei, altera o nosso humor, então a gente fica mais suscetível a se irritar com pequenas frustrações no decorrer do dia. Parece que um copo d'água quando cai, a gente já fica mega estressado, coisa que não aconteceria normalmente em todos os dias. Outro sintoma é a dificuldade de concentração e retenção de memória. Parece que você nunca lembra das coisas, você nunca consegue se concentrar e por aí vai. A gente também pode estar citando a fadiga mental e física. Aquele cansaço no corpo constante, aquele cansaço mental constante, parece que você nunca tem energia para fazer nada ou não consegue se concentrar em nada. Outro sintoma pode ser a redução de desempenho tanto no trabalho quanto nos estudos. E como eu falei anteriormente, o sono ele acaba tendo alguns impactos no longo prazo para a nossa saúde mental. Por quê? E como eu citei anteriormente, como algumas questões do sono reparador acaba alterando o nosso humor e alguns hormônios, a gente até pode citar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a gente está dormindo, o cortisol ele diminui. Isso do sono de qualidade, como eu falei anteriormente. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo, tá? Como o nível de cortisol está muito alto, a gente, quando fala da neurobiologia do estresse, ela é muito semelhante à neurobiologia da ansiedade. Então, acaba que, se o teu estresse está muito alto, é muito propenso também que você esteja mais ansioso. Então, tendo aqueles picos de ansiedade ali no decorrer do dia, uma ansiedade fora do normal, fora do teu habitual, e ela tá ali de forma constante. Então, quando a gente está falando ali de questões crônicas, então constantes, tanto de estresse e ansiedade, a gente está falando em algum fator de vulnerabilidade para o desenvolvimento de outros transtornos, seja transtornos relacionados à ansiedade ou à própria depressão, tá bom? Então, acaba que nesse sentido, a falta de sono, ela traz esse perigo aí no sentido de saúde mental no longo prazo. Quando a gente está falando do cérebro, das questões físicas, esses prejuízos também são sentidos. Como a questão do sono afeta vários hormônios, a gente pode pensar em alguns hormônios relacionados à satisfação, quando a gente de saciedade, quando a gente come algum alimento. Então acaba se aquilo está desregulado, a gente começa a comer a mais, pode ter também alteração do peso do corpo. E por causa da ansiedade, que também fica um pouco descontrolada, às vezes algumas pessoas acabam comendo mais, às vezes nem é pela questão da fome, de não se sentir saciado, mas acaba sendo até pela própria ansiedade. Como eu falei também anteriormente, isso acaba desregulando o hormônio do cortisol, que está muito relacionado à baixa imunidade, às vezes alteração da pressão sanguínea, trazendo então prejuízos cardiovasculares, até prejudicando talvez a longevidade. Então eu espero que com esse conteúdo você tenha entendido que dormir bem é bem mais do que apenas descansar. É também cuidar da sua saúde física, mental e emocional e para chegar lá na frente daqui uns 10, 15 anos com uma melhor qualidade de vida. Se você sente que você precisa fazer mudanças em relação a uma boa noite de sono, quer melhorar a sua qualidade de vida, quer desempenhar as atividades do cotidiano com o melhor êxito, clique no link da descrição e marque uma consulta comigo. E juntos eu posso te ajudar melhor a você lidar com essas dificuldades do sono e qualquer outras dificuldades que você pode estar passando nesse momento na sua vida. Dessa forma, a gente consegue trabalhar juntos e desenvolver estratégias
para lidar com essas questões e você ter uma maior qualidade de vida e bem-estar. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode estar precisando desse conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!